Então tá, basicamente o que a gente está fazendo aí, desde a outra vez, é a discussão do spin sem spin. Quer dizer, o campo que não tem spin, mas que pode adquirir spin, tem algumas coisas que eu vou só para repassar aqui para vocês. Você pediu um xerox disso, né? Depois de tirar para vocês, para quem quiser checar os cálculos aí. Todos os cálculos para chegar no resultado final. Vou pegar aqui. Então a gente já colocava o seguinte, só para relembrar aqui. Nós tínhamos visto que o tensor de momento angular total canônico, né, o tensor canônico de momento angular total, né, ele era dado pelo tensor de energia e momento. Lembrando que a antissimetria é nos dois últimos capa, fica livre, né? A antissimetria é mínima, está indicando aqui. E aí o nosso tensor de spin tinha essa forma aqui. E a parte usual, quer dizer, o spin de todos os modelos cujos lagrangianos dependem de uma única derivada. Então aqui está esse aqui é o spin com spin. Então o spin do campo está aqui. Se a representação for não trivial, tem uma matriz sigma aqui. Não é o caso do campo escalar. O campo escalar, porque essa matriz é zero. Agora as partes novas são essas partes aqui. É a parte que tem derivada seguindo. José, está discutindo o campo elétrico numa resposta à carga elétrica. Sim. Você pode dizer que dessa forma o spin aparece numa resposta ao espaço-tempo? Spin é uma resposta ao espaço-tempo. Ainda você terminando a aula da equação de Dirac, na discussão que surgiu, como é que você explicaria spin uma criança, por exemplo, ou um garoto do ensino médio. Então, o que é o spin, né? Como é que você pode... Não é botar flechinha, né? Up, down, nada disso. O que é o spin? Então, a gente estava um pouco colocando, é uma maneira de você reagir ao espaço. A gente discutiu isso um pouco na aula anterior. Então, é isso que o Doyle está falando. A gente está pensando, não, nós vamos hoje trabalhar um pouco mais a questão do spin. Como é que o spin pode se ligar? Será que eu só meço o spin pelo campo magnético? Então, a gente vai ver que a gente pode medir o spin pela gravitação. Eu posso fazer um experimento puramente gravitacional, não preciso fazer só um experimento tipo Stern-Gerlach, né, que é campo magnético com spin para medir o spin. Eu posso fazer um experimento completamente neutro do ponto de vista eletromagnético, mas um experimento gravitacional. Depois, Luiz, você imprimiu as duas questões para a gente, no final da aula, ter uma sobremesa aí. O Luiz tinha uns questionamentos que ele me passou por e-mail, mas eu achei por bem socializar com vocês. Tá? Então aqui já é a parte que depende de derivada segunda, mas aqui também o spin está presente. A matriz de spin eventualmente não trivial está presente. Agora que você está falando dos novos aulas que estava conversando ali, eu acho que nós vamos interessante. Uma figura mais importante do que o banqueiro é, hoje em dia, o editor. O editor? Editor de uma revista. Uma revista, um jornal, qualquer coisa. Então, quem é o editor? O editor é, se você quiser abrir um teatro, você precisa do aval do editor. Você pode estar com uma linha de pesquisa muito boa, mas nenhuma entrevista aceitar, você não vai dar nada. Daí eu te pergunto o seguinte, a União Soviética, né? Certo. Ela abriu dois grandes teatros lá, que foi do grupo do Landau e do grupo do Bogolyubov. Certo. Então, quer dizer, significa que eles conseguiram ser editores mesmo, né? Sim. Daí, se você colocasse o sistema de derivados superiores no teatro do Bogolyubov, como é que ele teria que responder? Certo. Sei. E você diz
no Landau também? Hein? Existe no Landau também, né? Do Bogolyubo, por exemplo, né? Bogolyubo, que é uma escola mais de primeiros princípios, né? Mas de Campo. Falar sobre isso aí. Vou pegar só uma expressão aqui que eu queria fazer uma leitura assim, mais assim, conceitual com vocês, uma coisa que eu acho que vale a pena vocês perceberem. Só recolocando aqui a expressão que a gente derivou, tensor de energia, momento canônico, né? Tensor de energia, momento canônico, acabou ficando assim, né? Ainda não é o teta, não é o include, não, o canônico, né? Então ficou o normal, né? Quer dizer, de sempre, dadas primeiras. Essa é a parte canônica. Então, esse aqui é o tensor que a gente viu, o tensor de energia no momento canônico, e aí é o tensor de momento angular. Já preciso chamar a atenção de vocês, tem uma coisinha aqui, alguns detalhes que eu não coloquei na aula passada, mas que podem fazer a gente ver. Vamos olhar aqui o tensor de energia no momento canônico. A gente tinha colocado a seguinte questão, até eu acho que o Acioli tinha levantado uma questão, e a gente colocou o seguinte. Aí, só para a gente perceber, se a gente pegasse um exemplo característico, que é o modelo eletromagnético, um modelo escalar real, com derivada superior. Por exemplo, aqui aquele que a gente coloca π sobre 2, dmi, D'Alembertiano de φ, vou colocar assim, D'Alembertiano de φ, e o termo de massa. Está vendo também? Alguém fez uma pergunta, eu acho que foi o Pedro, que também fez uma pergunta que eu falei de localidade e tal, e aí a gente discutiu uma coisa, mas eu acho que ficou um pouquinho assim, fácil. Aí eu andei pensando melhor, e essas coisas também, estou pensando assim, mais por agora. Tem muitas coisas que a gente está fazendo aqui, que eu nunca considerei antes, assim, toda essa parte, inclusive, de derivada segunda, aí, eu até procurei em livros, não achei nenhum livro que tenha essa parte feita com derivadas superiores. Claro que as pessoas sabem fazer isso, só que eu não achava interessante colocar em eu, porque até essa questão de derivada superior é uma questão que ficou um pouco na barra de ferramenta, agora ela está retornando. Então, só para lembrar, chamar a atenção de vocês, que vocês observem quando o problema é um problema canônico, depende de uma só derivada, olha a estrutura do tensor de energia momento. Aqui entra o campo e o próprio campo. Nós temos essa arrumação. Então, aqui dá um momento que eu derivo em relação à derivada do campo, coloco aqui a derivada do campo. Mas fica campo com essas duas derivadas fixas. Se vocês olharem bem esse termo aqui, ó, esse termo está com a mesma estrutura. Ó. O demi está no lugar certo. Vou colocar o demi está aqui, o demi está aqui. Então, essa mesma estrutura se repete aqui. E a derivada do campo, o gradiente do campo, ó, ele se coloca no mesmo lugar. Então, isso está mostrando para a gente que o gradiente do campo está ganhando o status, o mesmo status que o campo tem. Né? A composição aqui do que é o tensor de energia momento. Φ, e aqui dk, φ, dk, φ.
Porém, esse termo aqui é que faz a mistura. Esse termo aqui, ó, o DNI, eu posso até tirar isso aqui, botar o DNI aqui para ficar mais próximo dessa estrutura, ó. Então vamos deixar o DNI está aqui e o DNI está aqui. Só que agora esse termo ele está acoplando o gradiente do campo com o campo. Fala. Tinha que ser lambda. O lambda aqui, né? Aqui, né? Aonde aqui está errado, sim. Tinha colocado. Agora tinha colocado errado, sim. Tinha lambda, não tinha mi embaixo, não. Eu que errei, né? Só para colocar. Então vocês estão observando o seguinte: esse termo também, de uma certa forma, ele mantém a mesma estrutura. Claro, tem essa derivada aqui, mas ele tem o DNI e o DMI. Só que ele não tem o campo que está aqui, não é o campo que está aqui, ó. Aqui é diagonal, é campo-campo. Aqui também está na diagonal, ó. Gradiente do campo, gradiente do campo. Aqui eu tenho um mix, né? Então, ó, isso aqui para nós, ó, está fazendo Isso, os dois. é o mix, o campo com a sua gradiente, com o seu gradiente. Mix, né? Entre campo e gradiente. E aqui, acho que se colocar, ficou faltando o termino aqui mais, né? Menos delta e mi, na parte diagonal, né? O termo canônico menos delta e mi, eu esqueci de estar interessado na estrutura de derivadas. Então, se a gente olhar esse termo aqui, eu posso, aqui é DMI, faço integração por parte, etc. Ou seja, a gente viu na aula passada que esse termo pode ser rearranjado desse modo. Ele é DMI vezes DMI. De novo, então, a gente está falando, o gradiente do campo está aqui. Então, isso aqui é a parte cinética do campo, né? Quer dizer, DMI, mas aqui eu tenho um campo longitudinal, um campo vetorial longitudinal, quer dizer, o gradiente do campo é um vetor, só que um vetor com um único grau de liberdade, um vetor longitudinal. Tá? Então, esse objeto está aqui, ó. Isso aqui é o φ com φ, é o escalar com escalar. Esse termo aqui é justamente, ó, quando eu derivar isso aqui em relação, isso aqui vai produzir um DI dk, que é exatamente esse termo aqui, ó. Esse termo que vai passar aqui. Então, eu tenho o gradiente do campo, gradiente do campo, ó, tá? Diagonal aqui, tá? Diagonal aqui. E agora eu tenho, no tensor genérico, no lagrangiano eu não vejo o acoplamento. Aqui está como se fosse diagonalizado, aqui fica, ó, derivada do campo, e aqui fica derivada do gradiente do campo, derivada do gradiente do campo. Então é como se o φ e o Qi se desacoplassem, mas eu vejo o acoplamento dentro do tensor de energia e momento. O tensor de energia e momento não desacopla os dois. Então essa é uma questão. Porque a gente poderia pensar, será que daqui eu não poderia dizer? Então eu consigo separar o campo φ do gradiente de φ. Então a gente poderia pensar, então, de repente poderia haver dois campos que não se misturam. Porque se o termo fosse sem massa, isso aqui estaria acontecendo. Esses dois campos aqui não estariam se misturando. Mas nesse termo aqui, se a gente imaginar que esse campo que está aqui é exatamente esse que está aqui. Esse, a gente olhar o propagador, deixa eu olhar isso aqui. O propagador, então, desse né, função de dois pontos desse campo aí, a gente tinha visto na aula passada, né? Eu podia escrever dessa forma, né? Ele é tem um D'Alembertiano, é 1 sobre D'Alembertiano mais si D'Alembertiano ao quadrado, aqui é menos, né? Mais que si D'Alembertiano ao quadrado, e aqui é mais em inglês, né? E se a gente integrar por partes, aqui eu produzo menos, e aqui fica menos. Então esses dois caras vão com o mesmo sinal. Esse cara aqui também, você integra, então fica tudo assim, certo? Basicamente aqui é um D'Alembertiano, vou integrar para não ficar mais, então fica menos. Assim. Bom, beleza. Então a gente tem essa estrutura aqui. Então a gente viu que a gente pode, tem dois polos, né? Um polo, a gente tem dois polos aqui, não massivo, não de massivo, todos os dois massivos, eu resolvo essa equação aqui em K2, isso aqui é uma equação do segundo grau em K2, então tem esse termo independente, então significa que eu não tenho nenhuma raiz K2 igual a zero, tem duas excitações massivas, tá? Só que
Esse termo aqui, ele é enfim. Eu não tenho como, quer dizer, a massa, né? A gente falou, esse campo tem 2 graus de liberdade. Na verdade, porque tem 2 polos. Na verdade, é um problema de quarta ordem. Esse é um problema de quarta ordem. Tem 4 condições iniciais. Eu preciso dar o campo, primeira derivada, segunda derivada e terceira derivada em t igual a 0 para qualquer x. Nós temos as 4 condições iniciais. 4 condições iniciais significam 2 graus de liberdade. Campo, velocidade, o outro campo, que é o gradiente, e a sua velocidade, quer dizer, a derivada terceira do campo. Né? Então, a coisa ficou mais ou menos assim. A gente ficava, porém, aqui nós temos esse acoplamento. Então, na verdade, a gente não consegue distinguir o que é φ, o que é gradiente. Fica essa mistura entre os dois. Quer dizer, tem 2 quanta. Antes de apagar? Antes de apagar? Não, não consegue. Do ponto de vista do grupo de valores. Sim. O grupo eu entendo que ele define quais são os campos fundamentais. Isso. São os campos fundamentais. Ele tem quarks, né? Tem quarks. Quando você faz o campo, a falta da Heidegger, né? Você bota o gradiente junto, você está criando um tipo de campos compostos. Então você está perdendo, é uma coisa que eu estou querendo, por que eu tenho quarks? Né? Eu quero fazer as coisas a partir de quarks. Então tem um fundamentalismo. Então a pergunta, eu volto e estou querendo mostrar para a coisa da escola do Kubrick, é se o teu fundamentalismo tem que ser campo, não tem a raio derivativa. Você pode ter a raio derivativa que se quiser. A pergunta em termos de fundamentalismo. Sei. Onde você está querendo chegar com isso? Tá. Então, o que a gente está querendo chegar é justamente, acho que a gente já falou um pouco no ano passado, mas não tem ficado muito claro. Quer dizer, como você falou, o fundamento está no grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz define as representações, define os campos para a gente. E aí aquelas representações, elas estão associadas a o que caracteriza cada representação? Sigma mini. Se eu tenho a representação meio zero, sigma mini é 2 por 2, tem uma forma. Se eu tenho a representação 0, meio, sigma mini é 2 por 2, tem outra forma. Se eu tenho a representação vetorial, 4 por 4, tem outra forma. E assim vai. Cada representação tem o seu sigma mini. A representação escalar tem sigma mini igual a 0. Então a gente está dizendo que o grupo de Lorentz, ele já te traz esse insight, ele já te traz o espírito. Hoje a gente até falou uma coisa de manhã, que eu vou colocar aqui para quem ainda não fez um curso de interações fundamentais. A gente estava falando, quando os campos nascem, quando as partículas nascem do segundo grupo de Lorentz, o campo, quando ele nasce, ele já nasce com spin. O grupo de Lorentz já te dá o spin. Então, nasceu o campo já nasceu com spin. Ele pode nascer sem massa e sem carga. Então, é o caso, por exemplo, do elétron no modelo padrão. Na teoria eletrofrágil, a gente começa com o elétron left, que está nessa representação. Tem o elétron right, que está nessa representação. Então, a gente tem os bósons vetoriais, que é uma representação meio-meio. Então, cada campo já nasce com a sua representação. Antes da quebra da simetria, antes do Higgs encontrar o valor esperado no vácuo não trivial e para o vácuo não trivial, esse campo aqui tem massa 0, esse campo aqui tem massa 0, esse campo aqui tem massa 0. Esse campo aqui não tem carga eletromagnética, eles têm carga S2 e tem carga 1, mas não existe eletromagnetismo nenhum. O que existe são os 3 bósons vetoriais de SU2 e o bóson vetorial do U1. Então, esse aqui é o SU2, são os bósons vetoriais do SU2, e esse aqui é o bóson vetorial do left, e aqui é o libertar. Então, a gente tem esse setor. Não existe ainda, para nós, um eletromagnético. Isso aqui não apareceu. Então, as partículas ainda não têm atribuição eletromagnética. Elas estão sem massa e sem carga, mas elas têm spin. O spin está definido desde que eu arrumo as representações do grupo de Lorentz. Aí o campo do Higgs, vamos dizer, em termos de massa, né? O M2 fica negativo, e toda aquela história da transição de fase, o campo do Higgs adquire um valor esperado não trivial. E aí, nesse momento, essa simetria e essa simetria se quebram, mas sobra uma simetria residual, que a gente interpreta como um eletromagnético. Aí, esses bósons de Gates se combinam de tal maneira que aparece o campo do fóton, né?
ele lá cosseno de θW, BM3, ou MAMI3, e o seno de θW, BM. Então aparece o campo do fóton e aparece a simetria que me define a carga eletromagnética. Então essa simetria sai associada a esse campo. E aí essas partículas aqui são autovetores, são autoestados dessa carga. Então essas duas partículas se juntam, passam a formar um autoestado desse operador com carga elétrica -1, e aparece o fóton, e essa partícula vai interagir com o fóton. Então, a carga e claro, aparece a massa, tá? O mecanismo de Higgs. Então, quando a massa é gerada, a carga também acompanhou. Quer dizer, o mecanismo de quebra espontânea induziu a massa e induziu a matriz que dá a carga eletromagnética. Isso aqui foi fruto da quebra espontânea de simetria. Mas o spin já estava lá desde o início. Então, o que a gente está colocando é o seguinte: o spin é uma propriedade nata. O campo nasce com o spin. Outras propriedades ele pode adquirir depois. A questão que nós estamos colocando aqui é, tá bom, o campo nasce com o spin. Então, a representação do grupo de Lorentz dá o spin. Mas esse termo aqui não estava previsto se nós não tivéssemos derivadas superiores. Então esse tensor de spin, ele só não vai ser trivial, vamos esquecer que tenha derivadas segundas. Então, se o meu Lagrangiano depende só de derivadas primeiras, o tensor de spin não vai ser trivial desde que o campo tenha uma representação não trivial do grupo de Lorentz. Então, ele já traz um spin do grupo de Lorentz. Agora, o que a gente está dizendo é, se eu tenho um campo que está na representação 0, 0, é um escalar, está na representação trivial, isso é 0, esse gerador é 0 e esse gerador é 0. Claro, isso aqui é 0 se não houver dependência das derivadas segundas. Mas se agora eu tenho uma dinâmica com derivada segunda, isso aqui está induzindo para o meu campo uma forma de... é um tensor de spin. É alguma coisa que não é momento angular orbital. Está fora desse setor aqui. Ele está em alguma coisa que é intrínseco, mas que não é intrínseco pelo espaço-tempo. Não é aquele grau de liberdade intrínseco ao espaço-tempo. É um grau de liberdade, quer dizer, é uma configuração que foi adquirida, não é um grau de liberdade, mas é um atributo, uma propriedade que foi adquirida pelo campo através da sua cinemática, através da sua energia. Eu pergunto então, o grupo de Lorentz, ele viu a mim como meio-meio ou viu o DNF como meio-meio? Ele vai ver o DNF também como meio-meio, só que, vamos ver já. Só que o meio-meio, como é que se diz? O meio-meio longitudinal. É um campo, gente. Vamos ver só. Posso apagar isso aqui? Só para a gente aproveitar melhor essa sua pergunta. Vamos pegar esse termo aqui. Já colocar assim. Vamos pegar esse termo. Olha só, olha como é que eu posso escrever esse termo aqui só. Agora só esse termo. Vamos associar o que nós falamos. Vamos dizer que o gradiente do campo seja o DNF. Olha a estrutura do tensor de spin. O gradiente, o tensor de spin normal é o gradiente do campo e o campo acoplados pelo tensor de spin, pelo gerador do grupo de Lorentz. Então, os índices, né, da representação estão aqui. Isso aqui é uma matriz sigma mini com elementos de matriz alfa, beta. Alfa, beta, isso aqui é índice do espaço-tempo. Isso aqui é índice da representação. Então, aqui é o φ alfa e aqui é o φ beta. Então, essa matriz de spin, ela está acoplando o campo com o seu gradiente. Então, essa é a estrutura do tensor de spin. Deixa eu apagar aqui. Só para a gente pegar bem o que está acontecendo aqui dentro. Então, essa matriz aqui, ela acopla o gradiente do campo com o campo. Não é que nem o tensor de energia, o momento aqui, que acopla o campo com o campo, o gradiente do campo com o gradiente do campo. Esse termo aqui é mistura. No tensor de spin, não, ele já é totalmente misto. Ele sempre mistura o momento, né, que no fundo é o gradiente do campo, com o campo. Então, essa estrutura está aqui. Essa estrutura
não está aqui, né? Que aqui eu teria que pegar, aqui tem gradiente e tem gradiente. Essa estrutura está aqui, eu posso colocar esse termo aqui, ó, de capa, e posso botar o de lambda aqui. Então aqui eu estou acoplando, tem o de capa que está aqui, então eu estou acoplando. Você tem, na verdade, gradiente, não, esse termo então, também não faz isso, não tem essa estrutura. Vamos olhar esse termo aqui. Então, vamos pensar que isso aqui é o gradiente no campo. Então, olha só, eu posso pegar, se eu disser que dmi-φ, que é o Kimi, como a gente estava fazendo, olha como é que eu posso escrever esse termo aqui. Eu posso escrever esse termo assim, dl dk do Kimi. É esse termo de capa do campo, né? Estou levando esse cara aqui ao status de campo. E aqui eu tenho Kimi. Mas está faltando sigma. Então vou pensar se eu fizesse o seguinte. Imagina que eu pegasse isso aqui, chamo isso aqui de Ki alfa. E aqui coloco a matriz sigma mínima. O índice está em cima, está embaixo, o índice está embaixo. Vou fazer isso aqui, ó. Mínimo de alfa. Aqui eu vou chamar de beta. Esse alfa está em cima, esse alfa está em cima, esse alfa está embaixo. Esse alfa está embaixo, sim, alfa, beta e beta. Vou pegar esse termo. Vamos escrever isso aqui. Mas agora, quem é esse objeto? Como você está falando, olha, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui, na representação vetorial, isso aqui é delta, alfa, mi, delta e mi beta. Menos delta, menos zeta e mi beta, delta e alfa. Esse gerador. Isso aqui são os elementos de matriz desse gerador do grupo de Lorentz. Então, se a gente aplicar o primeiro termo, o alfa fica mi, vai ficar dl, dk e mi. E o beta fica mi. Então, o beta desce o mi. O beta fica mi, né? Então, aqui eu deveria, esse beta aqui está embaixo, né? Eu deveria ter colocado o mi está embaixo. Então é só fazer isso, bota esse mi aqui embaixo. Vamos fazer isso. Estou tentando adivinhar essa estrutura para gerar aquilo lá. Então, isso aqui vai ficar, vamos fazer de novo, perdão, delta de alfa mi, eta de mi beta, menos eta de mi beta, delta de alfa mi. Então, se eu pegar esse termo agora, vai ficar dk. E aí o alfa ficou mi. Esse carinha aqui veio para cá, então aqui fica aqui mi. Bom, e outro termo é só trocar mi por mi. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, apesar da matriz de spin não estar aqui, se olhar para esse termo aqui, né, ele não tem a matriz de spin. Você não está vendo a matriz de spin, mas ela está escondida. Se você imagina que o gradiente de campo ganhou o status de campo, ó, esse termo aqui é exatamente esse termo aqui, ó. A derivada capa do campo. Derivada capa do campo, aqui, ó. Matriz de spin e o campo. É o mesmo perfil que esse termo aqui. Então, na verdade, realmente a gente começa a ver que o gradiente do campo está ganhando o status de um outro campo. Né? Ele contribui para o momento, esse termo aqui, na verdade, desculpa. Esse termo aqui, então, ele está realmente na representação meio-meio. Ele está na representação meio-meio. Isso. E daí, quando eu faço a pergunta... Não, eu só queria colocar o seguinte, pelo que eu entendi da tua observação, é que o campo está na representação 0, 0. Então, até que ponto o gradiente desse campo também não está na mesma representação?
E a gente está mostrando que não, ele não está. Ele realmente ele puxa uma representação com ele, e ele sabe que ele tem, que está na representação com um espinho não trivial, mesmo que ele seja longitudinal. Bem, não importa, ele é longitudinal. Tipo, mas ele está em outra representação para outra. Gradiente, como se levasse ele de uma representação Isso. para outra menos O trivial. gradiente leva aí da representação 0, 0 para a representação dele. É isso. Então, o que a gente está dizendo é que essa análise ela está mostrando para nós que realmente o campo, quando tem derivada superior, ele carrega uma noção de orientação ao seu gradiente. Ele propaga consigo, já que tem derivada superior. É claro, se o campo tem gradiente, se o campo é um campo de Klein-Bordner normal, ele também tem gradiente, óbvio. Demi-Phi é um gradiente, mas só que o Demi-Phi não tem status de campos. Aqui não, o Demi-Phi é um grau de liberdade novo, ele define coisas novas para você, está definindo um novo campo. E tem direito, tem o seu espírito. Mas aí vem uma pergunta que eu sempre gosto de aquela, né? Quer dizer, você está carregando aquele campo, assim que você tem com a mídia, carregando espinho, esse campo está carregando também um espinho, certo? E daí, Longitudinal. Não tem um grau, é um espinho, claro, mas longitudinal. É a parte longitudinal de um vetor. Mas aí a pergunta que eu faço é a pergunta de Google. Vai baixar algum mandal aí por acaso? Ou vai ficar só no Google e Google hoje? Então, se você. Esse é um campo fundamental. Certo. Ou não é um campo fundamental. Ele é um campo fundamental. Vamos colocar dessa forma. Ele é um campo, por quê? Vamos colocar. Se alguém achar que não é, também por favor, Diego. Por que eu acho que ele é um campo fundamental? Primeiro, ele não carrega, ele é um campo que só depende de um campo, ele não tem uma mistura de campo. Tem um gradiente, mas ele não tem uma mistura de campo. Então é um outro campo. Se o Φ é fundamental, o gradiente de Φ ele não depende de um outro campo, ele não depende de um campo extra. Ele é ele, só que ele é o gradiente que, pelo campo ter derivada superior, quer dizer, por ter esse termo aqui no lagrangiano, isso significa que o gradiente do campo ganhou o status de um novo demi, o gradiente do campo, demi, o gradiente do campo. Isso aqui é o demi-Φ, que é o termo que dá D'Alembert-Diano e D'Alembert-Diano. Então eu tenho esse campo aqui, apesar dele ter índice vetorial, ele é um Klein-Bordner vetorial. Tem uma ação tipo Klein-Bordner vetorial. E aí, isso fica claro se a gente olhar aqui, esse termo aqui, ele não aparenta, mas ele embute com a matriz de espinho. A matriz de espinho está escondidinha lá dentro. Então, ele é fundamental porque ele traz o seu próprio espinho. Ele não está dependendo do espinho do fio. As discussões fundamentais sempre são boas para A narina. Daí eu venho a pergunta seguinte: se esse campo fundamental, Sim. se eu tivesse um demi-Φ, eu teria um gráfico a partir do escalar. Então eu começaria a pegar o escalar como meu fundamento dos fundamentos, e daí mandando derivada, Claro que não. eu ia. Claro que não. Para você poderia dizer, será que esse demi-Φ poderia ser um fóton? Claro que não, porque o fóton é transverso, você está longe do Então eu falo não. Não, tudo bem, mas ele também, será que ele seria um grávido? Também não. Se é o grávido usual da interação gravitacional, ele tem que ter espinho 2 e ele também tem que ser transverso. No demi-Φ, esse campo aqui, né, alguma coisa assim, dá certo. Isso aqui é um campo simétrico, eu posso identificar isso aqui com H-mini. Só que esse campo aí não tem espinho 2. Ele tem dois índices, mas ele não tem componente transverso. Esse campo é totalmente longitudinal. Esse campo aí não pode escrever o gráfico como a gente imagina que o gráfico não seja. Faz em curva, por exemplo, o campo empurra a interação empurra a luz, por exemplo. Não é o gráfico da gravitação. Da mesma forma que o demi-Φ não é o fóton de Maxwell. É um fóton, pode ser um fóton escalar? Pode, mas não é o fóton de Maxwell. É isso que a gente está colocando. O fato de ele ganhar índice pelo gradiente não quer dizer que agora eu posso definir tudo em função do escalar. Então, qualquer campo tensorial, eu posso jogar derivadas em cima do escalar e dizer que esse campo está representando uma nova física. Voltando à discussão do grupo de Lorentz. O que o grupo de Lorentz tem? Você tem as duas representações, 0,5 e 0, e a partir dela você vai fazendo building blocks. Certo? Isso. Você estaria dizendo, não só isso. Se eu pegar um campo escalar e meter derivadas, gradientes,
fala, Isso. eu vou botando spin e também vou jogando bola no gramado. Não adianta querendo que... Não, tá certo, não. São visões, isso. Por que a gente está querendo fazer tudo isso? Está querendo fazer tudo isso porque a gente quer perceber o seguinte: o spin se acopla com o campo magnético. Então, a noção que a gente tem sempre é da mecânica quântica, pessoal, que o spin se acopla com o campo magnético. Na verdade, não é o spin, é o momento magnético. Tem spin, tem carga, tem momento magnético. Tem momento magnético, não acopla com o campo eletromagnético. Agora, o que a gente está dizendo é: tem spin? Tem, mas não tem carga. Pode ainda se acoplar com o campo eletromagnético? Essa é a questão que a gente está querendo levantar. Essa é a direção. O que eu tenho é o seguinte: eu sou um bandeira seguidor da Maria. Nós somos fundamentalistas. Então, no fundamentalista, qualquer coisa é Satanás. Então, o perigo que a gente tem de quando você está com o demônio, você isolou Satanás. Quando você entra com esse negócio aí, de repente começa a aparecer. Chamando de partidário do outro lado. Fala aí. Então, de repente, você entrou com aquele termo e que, para a gente, pô, será que não é Satanás que está aí? Então, o que a gente, fundamentalista, quer? A gente quer ser ecológico, definir a natureza assim, bonitinha, por aí, assim. É o quê? Dória, né? Dória. Querer a natureza bonitinha, sem forma massiva, é difícil, né? Mas você quer ver, então, a partir de princípios muito simples, você vê a natureza. Então, você só com o campo, com uma derivada, eu vou ver os princípios que eu quero, carga elétrica, se vai soltando de quebra espontânea, vou fazer quebra espontânea com isso. Então, vou ver, vamos dizer, uma natureza mais ecológica. Daí, de repente, você traz uma outra coisa. Gente, eu estou no Novo Testamento. Nós estamos aprendendo. O Novo Testamento, ele veio justamente para reformar. Né? Então, o Antigo Testamento está lá, é espinho, é bogolhuva. Mas aí vem o Novo Testamento, ó, não é tanto assim, né? Não é tanto assim como dizia Moisés. Olha que tem um jeito mais moderninho de eu ter espinho, né? Mais moderninho, né? De ter espinho. Então, o que a gente está querendo dizer é que, eu não digo que isso é espinho, não estou dizendo que é espinho, eu estou dizendo que ele adquire uma propriedade de orientação. O campo, pelo seu gradiente, ele cria uma propriedade de orientação, mas é um gradiente que tem status de campo. Porque se você pega um campo escalar normal e tira o gradiente disso, tudo bem, é o gradiente de um escalar? É, mas isso aqui não tem um status dinâmico. Ele deu φ, deu gradiente de φ. Ele tem o caráter de ele se propagar independentemente. O que a gente está vendo é que o termo derivado superior, ele confere a esse gradiente o status de um outro campo que está presente. Por isso que ele tem 2 graus de liberdade, por isso que ele tem dois polos massivos. Porque, na verdade, eu entendo que tem 2 graus de liberdade simultaneamente se propagando às custas desse campo. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Aí, tudo bem, aparece uma noção de spin aqui, certo? Que não é um campo transverso, é um campo longitudinal. Mas, de uma certa maneira, quer dizer, o gradiente, como o Felipe falou, o gradiente desse campo traz ele da representação 0, 0, eu estou na representação 0, 0, mas aí o gradiente desse campo tem o status de um grau de liberdade independente, e aí eu ganho meu campo Q nessa representação. Então, associado à propagação desse campo, tem uma noção de direção. E a pergunta é, será então que essa direção aqui não pode fazer um papel não pode de alguma forma interagir com o setor eletromagnético? É isso que a gente está colocando. O que eu tenho sido primeiro medo, nós assim, fundamentalistas, que a gente tem medo do Satanás, é que quando ele entra, ele mexe com as coisas. Então, por exemplo, você entra toda, vamos fazer uma certa explicação ali para trazer uma direção. Vamos olhar a relação de dispersão. Quando você botou isso aí, você muda a relação de dispersão. Isso. E daí você vai começar a ter provavelmente velocidade acima da luz. Você depende de Então, daí entra Satanás. Porra, cara, você quer velocidade? Todo mundo quer velocidade acima da luz. E não quer.
Entendeu assim? Daí é a história lá do como é que levou lá para o monte, né? Vai depender sim. O Satanás leva lá para o monte e diz, olha, você quer isso, você quer o rei do mundo? Bota isso aí, tudo bem. A gente conversa assim porque... Não, se é verdade, foi Você interessante. tem muitos convites, eu considero essa superestrela toda um desses convites. Eu fiz claro que eu tenho propriedade. Eu não tenho grandeza para filmar se está falando isso ou aquilo. Não. Entende assim? O que a gente está colocando em questão aqui é o seguinte, tem que ficar claro o contexto, né? Senão não tem sentido nada disso. O contexto, olha, nós estamos buscando nova física. Nós estamos esperando que o LHC também nos traga nova física. Não necessariamente SUSI. Nova física no sentido de novas visões, novos cenários do próprio eletromagnetismo. Então, como o neutrino já entrou nessa onda, então, o neutrino é neutro, tem massa, então ele ganha magnetismo às custas da massa, o que nós estamos querendo saber é, já que no LHC, uma das propostas do LHC emitiu uma série de bósons vetoriais extras, o Z0', a pergunta é, será que esse Z0', que se espera poder obter de alguma física além do modelo padrão, ele vai ter as mesmas propriedades que o Z0? Vai que o momento magnético dele tenha um valor acima do que seria esperado pelo modelo padrão. Então a nossa pergunta é, da onde é que eu começaria a buscar alguma forma de compreender esse desvio, né, esse momento magnético, sobretudo da partícula neutra, desviando, se for aparecer. Então a gente está começando a pensar, um possível cenário é um cenário em que eu tenha derivadas superiores. No modelo padrão, as derivadas superiores não aparecem. Por quê? Porque o modelo padrão é feito em cima da invariância de Lorentz, claro, a invariância de Lorentz não tem nada a ver com derivada superior, ela permite, mas ele é feito sobretudo em cima da nossa visão de Young-Mills. A pergunta é, se tem física além do modelo padrão, essa física além do modelo padrão, nada impede que ela venha, por exemplo, tendo alguma coisa derivada, algum grau de liberdade que possa escapar para a física de mais baixas energias, mas que venha do setor gravitacional. E no setor gravitacional você pode ter derivadas superiores. Então o que nós estamos perguntando é se eu posso, por exemplo, mapear efeitos eletromagnéticos anômalos através de derivadas superiores, porque eu não vou colocar as derivadas superiores anômalas, mas eu acredito que se tiver, dependendo da física, além do modelo padrão que eu estou considerando, pode ser uma gravitação em derivadas superiores, ou pode ser uma supercorda, pode ser até uma teoria de corda, mas não precisa nem ser tanto. Pode ser uma gravitação em derivadas superiores, em dimensões superiores, eu possa vir a termos que vão repercutir nas vizinhanças do modelo padrão com termos de derivada extra. E isso aí, então, vai poder, talvez, representar aquele desvio que nós estamos podendo esperar das propriedades eletromagnéticas de partícula neutra. Essa aqui é a coisa. Se nada disso apareceu na LHC, tudo bem, não apareceu em nenhum outro experimento. Então significa que a gente teve um esforço bom, a gente tentou buscar coisas que realmente não apareceram. Mas a gente está fazendo uma previsão de que pode ser que isso, dentro da nossa visão, do que se faz além do modelo padrão, esse é um panorama possível. E aí a gente está tentando ver o que a gente pode extrair de eletromagnetismo daí. Essa aqui é a ideia. Mas não estou dizendo que isso aqui é fundamental. Isso aqui é um efeito que pode ser medido, é isso que a gente está colocando. Então eu queria chamar, e também acho que com isso a gente compreende mais profundamente algumas propriedades do campo. Francamente falando, eu nunca tinha pensado na questão de que derivadas superiores pudessem gerar spin. Eu pensei nessa questão em função desse curso. Eu nunca tinha feito esse cálculo, por isso que eu fiz ele aqui. Eu nunca tinha feito um cálculo de tirar toda a estrutura. Depois na aula que vem eu vou fazer com vocês o tensor de dilatação também. Eu nunca tinha feito os geradores do grupo conforme para termos de derivadas superiores. É a primeira vez que eu trabalhei isso explicitamente. Então, para mim, foi um pouquinho, assim, fiquei um pouco pensativo, tentando entender isso aqui. Então, a tentativa melhor para onde eu cheguei foi fazer isso aqui, verificar que realmente o spin aparece, quer dizer, aparece um gerador não trivial do grupo de Lorentz por causa do gradiente do campo. E o gradiente do campo ele se coloca dentro da mesma perspectiva que o campo se coloca. Isso aqui é o tensor usual, é o tensor de energia, tensor de spin canônico, o mais canônico possível.
Então ele acopla o tensor de Lorentz, né, o grupo gerador de Lorentz acopla o campo com seu gradiente aqui. E a gente observa que esse termo, apesar de não ser manifesta essa propriedade, a gente consegue colocar ele dentro dessa mesma forma, né? Quer dizer, o gradiente do campo e o campo acoplados pelo gerador do grupo de Lorentz. Então era isso que foi uma constatação que me fez compreender melhor aquele termo. E aí a gente vai partir daí para ver o que a gente pode fazer. Tem duas maneiras de eu acoplar o tensor de energia momento, quer dizer, o spin, como a gente de alguns usos, deixa eu apagar aqui, eu posso apagar isso aqui, não precisa mais disso aqui. Vou deixar também para vocês uma tarefa depois, para quem nunca fez esse cálculo fazer uma vez na vida, né? Eu vou deixar isso aqui, deixa eu escrever isso aqui, para não perder. Só para chamar a atenção. Então, o tensor de spin. Esse cálculo aqui, é bom fazer por meio, sabe? Isso É cálculo que no caso a gente pega, né? Dá para fazer assim, tranquilo, né? Você bota aí. É mesmo? Pô, mas então seria legal depois fazer dar um caso mais complicado aí. É só para fazer. Não vai precisar depois fazer alguma coisa mais um pouquinho mais alta. Mas, nossa, o spin, então a gente sabe, o spin, dentro da formulação normal, né, quer dizer, convencional, o spin ele está ligado com o momento magnético, e aí o momento magnético ele se acopla com o campo magnético. Então, a gente faz essa conexão entre o spin e o campo magnético. Agora, isso é o eletromagnetismo. Vamos dizer assim, é a visão usual, né, do eletromagnetismo. A gente tem uma visão do spin na gravitação. A gente já fez um curso aí com a gente, já estudou um pouco de gravitação quântica, a gente sabe que o spin está ligado ao tensor de spin, ele se acopla com a torção do espaço-tempo. A torção do espaço-tempo, não na teoria de Einstein, né, na teoria raiz menos GR, mas em outras visões de gravitação, derivada superior, gravitação de formulação de primeira ordem, a torção pode ser um grau de liberdade dinâmica. Então a torção ela define, né, um grau de liberdade dinâmica. Então o spin, essa torção, que vamos dizer assim, e aparentemente é só uma entidade geométrica, na verdade a torção não é só geométrica, a torção adquire o status de um grau de liberdade dinâmica. A torção passa a ser um grau de liberdade genuíno, dinâmico. E aí o spin pode se acoplar. Na gravitação, dentro da visão gravitacional, a gente pesca o spin pela gravitação. Gravitacional. A questão é, se a partícula é neutra ou não, para a gravitação está ótimo, porque a torção ela é neutra, eletromagneticamente, ela não vai precisar do momento magnético, ela vai acoplar diretamente o spin, a torção ela acopla diretamente com o spin. Então, quer dizer, o acoplamento aqui, vamos colocar assim, né? O acoplamento é direto entre torção e o spin. A gente vai ter que mostrar. Já está numa. Quem tem um curso de gravitação aí, o curso que está gravado, acho que é a gravitação de 2012, 2013, mas é mais no final do curso. A gente mostra, tira as equações da torção e mostra como é que a torção está claramente acoplada, como é que a torção está ligada ao spin. Mas eu não vou pedir para vocês olharem lá, a gente vai fazer aqui, que eu vou tentar fazer aqui de uma maneira mais cortando o caminho, uma maneira mais atalhos, né, para entender a questão. Agora vamos ver que na gravitação, a torção e o spin se acoplam diretamente. Então eu não preciso ter uma partícula carregada. A partícula neutra, não importa, ela tem spin, ela se acopla com a torção. No caso eletromagnético, o normal é
A partícula se acopla com o campo magnético porque ela tem momento magnético, mas no eletromagnetismo, em geral, né, o momento magnético está ligado à carga e ao spin, pelo H cortado, e a massa, mais ou menos isso que é o magneton de Bohr. Então, a propriedade eletromagnética do spin, ela está entrando porque ela precisou da carga elétrica. Então, isso que gerou o magnetismo da partícula e acoplou com o campo magnético. Mas agora, se a gente vai para o neutrino, a gente tem uma situação, o momento magnético do neutrino é proporcional à massa. Então, já é uma situação um pouquinho diferente. Então, ele vai se acoplar com o campo magnético desde que não tenha o campo. Então, o que a gente está querendo ver é se a gente pode... Oi, desculpa. Pois é, essa que é a questão. A questão agora é que a gente quer estender isso para o Z0. Então, como é que fica a questão do Z0? Será que o momento magnético que ele vai adquirir passa pela massa? Não sabemos disso na literatura. A gente vai começar a pensar isso aqui no curso, essa foi a ideia. Então, mas eu estou seguindo esse caminho porque talvez uma das maneiras que a gente possa entender é se a gente quer perceber essa propriedade além do modelo padrão, pode ser que o acoplamento do spin da partícula escalar, né, neutra, que é esse caso aqui, com o campo magnético, ela venha via gravitação. O fóton se acopla com a torção também. Pode, a gente tem situações do fóton se acoplando com a torção. Então, o fóton se acopla com a torção se acopla com a partícula neutra sem spin, então esse acoplamento é indireto. Quer dizer, como o caso do neutrino. O neutrino só ganha magnetismo, né, porque ele se acopla diretamente com o fóton, ele não tem um vértice. Fóton, neutrino no modelo padrão. Né? Todo vértice, toda situação do modelo padrão, é aqui. O neutrino está aqui. Aí aqui quem vai entrar, por exemplo, pode ser nóson vetorial. Está aqui, vão dar mais dados menos, aqui tão forte. Eu tenho neutrino, um elétron. Isso, o elétron aqui. A gente pode ter o elétron. Então eu posso ter, por exemplo, um Higgs aqui também, né? Então, colocando aqui, eu poderia ter neutrino, posso colocar aqui o Higgs. Posso colocar aqui o neutrino. Não, neutrino no próprio Higgs. Então são só mesmo dados. Então a gente pode colocar o dado aqui, colocar aqui. Ou então o Z0 também não pode. Então a gente teria a interação do neutrino que está aqui com o fóton, ela é indireta. Quem é que está fazendo a mediação? É o setor fraco, são os W, né? Então eu poderia ter o W fazendo essa mediação. Da mesma forma que eu poderia, num esquema de gravitação, poderia ter aqui um estava em cima elétrico, poderia ter neutrino, e aqui grau de liberdade gravitacional, pode ser a torção. A torção se acoplando com o fóton e a torção se acoplando com o neutrino. Então eu teria a mediação, quer dizer, isso aqui ia conferir ao neutrino uma propriedade tipo momento magnético através ou uma partícula neutra pela troca do setor gravitacional aqui. Então é um pouco essa a ideia. A ideia é que a propriedade eletromagnética é uma propriedade não direta, você não tem uma interação direta com o fóton, mas é uma propriedade adquirida por efeitos quânticos, né, por processos virtuais. Essa que é a ideia que a gente está querendo colocar aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui na seguinte situação. Vamos ainda manter a discussão aí do caso de spin 2. Vamos apagar isso aqui e vamos ver a seguinte coisa. Vamos dar uma olhadinha então na parte, né, interessante do tensor de spin. Parte que, se a gente tiver um peso desse termo aqui, vamos dizer que a gente tem um lagrangiano com derivada superior, vamos colocar o seguinte. Para nós, vamos colocar aqui a parte de Klein-Gordon, o lagrangiano usual de Klein-Gordon, que é o derivada, blá, 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 e aí o termo novo, que é esse termo. Gradiente de φ, vamos escrever dessa forma, né? Vamos escrever assim. É alfa, beta, φ, e alfa. Vamos escrever assim. Então esse é o termo novo. Então, esse termo aqui não está dando contribuição para esse termo, não está dando contribuição para esse, porque não tem sigma, está na representação trivial, no escalar não tem sigma.
Então, a única contribuição do spin vai vir exclusivamente desse termo. Então, vamos dar. Então, se esse campo é o campo escalar, né? Então, vamos dar uma olhada no tensor de spin dele. Então, eu vou ter que derivar esse Lagrangiano em relação a duas derivadas aqui e multiplicar aqui pela derivada do fim. Então, esse termo aqui, como é que eu vou? Então, esse termo aqui é um quadrado. Então, isso aqui vai ficar. Vai dar um fator. Opa! A gente está falando isso. Derivar isso aqui, quer dizer, no fundo eu vou ter que fazer isso aqui, derivar em relação a d kappa, né? Derive esse termo aqui, que é alfa, de beta φ, que é alfa, de beta φ. Então isso aqui é um quadrado. Então vai cair o fator 2 lá, vai ficar 2xi, vai ficar xi. É alfa de beta φ vezes a derivada, essa derivada aqui desse objeto. Essa derivada aqui atuando nisso, tá? Estou fazendo um cálculo assim. Essa derivada vai atuar no quadrado. A derivada do quadrado é 2 vezes, né? Primeiro aqui é vezes a derivada do segundo. Então vamos derivar esse termo aqui, isso aqui, em relação a isso. Aquele objeto assimétrico em alfa beta, esse objeto assimétrico em kappa μ, essa derivada aqui vai dar um meio de delta alfa kappa, delta beta μ, mais um meio global, porque isso aqui é uma derivada simétrica, né? Esse objeto aqui derivado em relação, da mesma forma que, por exemplo, derivado de μ em relação a dmi φ, isso aqui nos dá um delta de μ. Isso aqui não tem nenhuma propriedade de simetria. Agora eu estou derivando algo que tem duas derivadas em relação a algo que tem duas derivadas. Então essa derivada aqui, essa expressão é simétrica em alfa beta, essa expressão em kappa μ, essa expressão final tem que ter uma simetria definida em alfa beta ou em kappa μ. Simetrizando em alfa beta, automaticamente simetriza em kappa μ. Tem esse fator meio aqui. Então tem aqui derivada de alfa em relação a μ, delta alfa μ e delta beta μ. Então, isso aqui é aquela derivada. Só que agora essa derivada, esse fator aqui vai produzir isso, delta k, delta μ, delta k, delta μ. Então, o fator 2 vai desaparecer. Então, essa derivada aqui vai produzir para nós dk dmi φ vezes dmi φ. Agora menos partido simétrico. Você vem fazer outro. Menos d kappa dmi φ dmi. Certo? A gente pode também, se quiser, escrever isso desse modo, só para realçar de novo, né? A gente pode colocar assim. D kappa de alfa φ sigma μ alfa beta de beta φ. Eu acho que assim não vai dar um delta de alfa μ, um delta de beta μ, vai dar esse termo aqui, menos um delta de alfa μ e delta de beta μ. Então, esse termo aqui. Então, esses dois termos aqui, de novo, podem ser coletados, né? Aparentemente não tem a matriz de spin, mas a matriz de spin caiu. Então, é só para reforçar um pouquinho que a gente está realmente falando de um spin adquirido mediante a dinâmica. Não é um spin, então, aquele spin nato do grupo de Lorentz. Então, a gente tem essa estrutura desse tensor de spin. Deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar, então, esse exercício. Isso aqui é uma tarefa. Aquela tarefa, algum de vocês assim, se arriscou a fazer no computador, tirar aquele tensor daqui da primeira aula, pegar aquele tensor derivada, aquele tempo derivado da segunda, acoplar com a gravitação e fazer a perturbação, dar um monstrengo lá, todo mundo fizeram aquilo? Depois eu queria ver aquilo. Tá? Tá ótimo. Então tá, na próxima aula vamos dedicar um tempinho para alguém no quadro, alguém de vocês no quadro, mostrar, porque aí quem está assistindo o curso de longe pode participar dessa discussão. A gente vai querer chegar lá, eu vou querer fazer agora o caminho. Eu vou querer que vocês, justamente, quem fez aquele exercício, né?
tirou o tensor de energia momento simétrico, pelo acoplamento com a gravitação, a gente pegou aquele lagrangiano, então quer dizer, deixa eu colocar o problema aqui, gente. Então, só o tensor de escrita para cá, então eu não queria pagar. Vamos precisar de escrita. Vamos pegar aqui. Enquanto eu quero guardar isso. Então, a nossa ideia é a seguinte, a tarefa, né? A tarefa 1, que vocês já tinham. A tarefa 1 foi chegar ao θ-mini, que é o derivante do Rosenfeld, que é chamado de proof, que é o simétrico, né? Chegar ao θ-mini pelo acoplamento gravitacional. Então, o que vocês fizeram? Acoplaram com a métrica, G-mini, e linearizaram essa métrica, né? Pode colocar aqui um capa, linearizar. E aí, pelo acoplamento do H-mini, vocês viram o θ-mini. Pegava aquela ação, o H-mini vezes θ-mini. Basicamente é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que o tensor de energia momento θ-mini, ele é a derivada funcional, a derivada do lagrangiano em relação ao H-mini. Faz o acoplamento com H-mini, faz a variação e percebe. Tudo que está acoplado ao H-mini é θ-mini. Normalmente, a definição completa é essa aqui. O tensor de energia momento, ele é menos 2 sobre raiz de menos G, é derivada da ação em relação ao G. Isso aqui é a versão linearizada. O 2 desaparece pela simetria e o raiz de menos G fica 1. Tem um sinal menos. Então, essas duas definições são equivalentes. Mas essa é a definição mais prática. A gente lineariza, acopla com a métrica e pega só a parte que é linear em H-mini. Tudo que multiplica H-mini é o tensor de energia canônico, né? Não canônico, é o simétrico. Então, é o que vocês então fizeram pelo acoplamento gravitacional. Agora, a tarefa 2 é: temos o nosso lagrangiano. Deixa eu apagar isso aqui, se eu posso apagar. A tarefa 2 começa hoje da seguinte maneira, para a gente fazer depois a ponte. Tarefa 2, né? Então vamos partir do nosso lagrangiano, só o lagrangiano de laboratório que a gente está usando, né? Que é o lagrangiano de Klein-Gordon, normal, mais o lagrangiano de derivado superior. É um termo aqui importante para nós para os filhos. Então, lagrangiano de φ ao quadrado. Com esse lagrangiano aqui, tirar um T-mini, não um θ-mini, tirar canonicamente T-mini. Tiramos o T-mini. Esse tempo derivado e o tempo que a gente tinha de trabalhar. Depois, a gente sabe que eu posso passar do T-mini para o θ-mini. Tiro o T-mini, passo para o θ-mini. Quem é o θ-mini? Define, viu na aula passada, que a gente pode definir sempre a partir do canônico, que é simétrico e que também é conservado, tem divergência nula, através daquela combinação do gradiente da torção. Então, o que a gente tinha aqui era derivada kappa S mini mais derivada a simetria é sempre os dois últimos signos. Kappa, mini, depois faz as computações cíclicas. Mi e kappa. Mas lembrando, a simetria é sempre os dois últimos signos. Mais a derivada.
capa S mini capa. A gente viu que essa definição aqui, eu posso passar daqui para cá, esse tensor vai ter divergência nula, como esse aqui tinha, então a gente não perde a conservação devido à invariância translacional, e ao mesmo tempo, esse termo aqui faz com que esse termo aqui seja simétrico. Nós já tínhamos visto que a divergência do S é responsável pela parte antissimétrica do T. A gente usou na aula passada a conservação do momento angular para mostrar que Tmi menos Tmi era menos d capa do S capa mi. Tinha feito essa relação. Saía da conservação do momento angular. Então, jogando com essas divergências aqui convenientemente desse modo, a gente mantém dv θ min igual a zero, tira a divergência aqui, tira a divergência aqui, essa é zero, e o dv disso tudo aqui também é zero, então esse cara fica com dv de θ min igual a zero, e automaticamente, se eu trocar mi com ni, trocar mi com ni nessa expressão toda, o resultado é que eu vejo assim, θ min igual a θ min. Então, a gente ganha. Então, esse tensor aqui, que foi obtido pelo formalismo canônico, mas com a chamada simetrização do Dirichlet-Rosenfeld, ele tem que reproduzir esse que sai diretamente pela gravitação. Então, a tarefa é, quem já fez esse exercício, segue esse procedimento agora. Nós já sabemos quem é o nosso θ, o nosso S, está aqui. A gente vai ter que jogar derivadas disso aqui, jogar essas combinações aqui, em cima desse cara aqui, que a gente viu, que a gente, tudo começou por isso, a gente viu que esse cara aqui, no caso de ter derivadas superiores, apesar do spin do campo ser zero, esse campo tem parte antissimétrica. A sabedoria popular sempre diz que o tensor de energia-momento de um campo escalar é simétrico. Por quê? Porque o tensor de energia-momento, o campo escalar não tem spin. O signo é zero. Se o spin é zero, o tensor de momento de energia canônica é simétrico. Então, isso não é verdade se houver derivadas superiores. Então, campos sem spin, se eles tiverem fonte, tiverem derivadas superiores, são fonte para isso aqui. Então, eu vou precisar seguir esse procedimento aqui de Dirichlet-Rosenfeld no caso de derivada superior. Então, a tarefa é tira o Tmi, joga com essas divergências ali e tem que chegar a um θ min e tem que bater com esse. Então, essa é a tarefa. É uma tarefa imbecil, porque é uma tarefa só de verificar, né? Não tem nenhuma criatividade, mas é um exercício que a gente faz uma vez. O que a gente aprende com isso? A manipular, às vezes, com derivada, né, de derivada funcional, só para mexer um pouco com isso aí, mas não tem nenhuma dúvida. Quem se achar inteligente demais nem faça, porque é um exercício público. É só uma verificação. Só para verificar se as convenções de repente acham erro, a minha própria derivação, sei lá, se tem um sinal mais aqui, não sei, de repente errei em algum canto ali. Beleza, muito bem. Então essa é a tarefa. Vamos agora ver algo mais, um pouquinho mais interessante. Então, a gente fez isso para o escalar, verifica isso aí do escalar. Só queria chamar a atenção para uma coisa, deixa eu apagar isso aqui. Se nós agora, a questão é, e se nós tivermos um campo vetorial, tipo foco, mas com derivada superior? Então, se a gente tiver um campo tipo foco com derivada superior, então nós já vamos ganhar contribuição daqui. Então, suponhamos que eu tivesse. Então, a tarefa está definida, né? Vamos pegar agora pensar numa tarefa 3 também, que eu vou indicar, mas não vou fazer completamente, mas que vai ser importante para os nossos desenvolvimentos depois, quando a gente for acoplar um foco com a gravitação. Então, vamos pegar essa tarefa 3, vamos pegar o caso eletromagnético, né? Pegar o caso de Maxwell comum. Então, menos 1/4 do F de I ao quadrado. Então, caso de Maxwell, a gente tira o tensor de energia momento, canônico, lá, todo mundo sabe fazer, não precisa fazer, não tem derivada superior, é só pegar o termo canônico usual. E aí, tento tirar o tensor de spin. No caso de Maxwell usual, então isso tudo aqui é zero. Não tem derivada superior. A única coisa que eu tenho é que tirar a derivada do Lagrangiano em relação à derivada. No nosso tensor de spin vai ser isso aqui. S é capa min, no caso puramente maxwelliano, vai ser